Boa noite, vamos lá. Hoje, já vou até colocar aqui para vocês, ó. Hoje a gente vai trabalhar duas coisas. Aula 10 e aula 11, tá? O juízo de mérito, na aula 10, e na aula 11, os efeitos dos recursos, tá? Na aula passada, a gente trabalhou o juízo de admissibilidade. E aí eu expliquei para vocês que o recurso ele é analisado sobre dois prismas. Primeiro é o prisma processual, né? Primeiro, gente, eu vou analisar se aquele recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade para ser um recurso. Todos os requisitos processuais para ser julgado. Então, eu analiso se ele está preenchendo os requisitos lá do CPC para ser um recurso. Está preenchendo? Foi conhecido. Aí sim eu passo a analisar o mérito dele. E o que seria esse mérito? Duas coisas. Primeiro, eu tenho que analisar se houve realmente algum erro naquela decisão e como ele será corrigido. Porque é o seguinte, perdi a ação, fui condenado, meu pedido foi julgado improcedente, beleza? Beleza. Quer dizer que eu tenho direito a recorrer? Quer dizer que eu tenho legitimidade e interesse. Posso recorrer. Agora, quer dizer que a decisão vai ser modificada? A decisão, gente, ela é modificada ou é anulada quando ela contém um erro. Fora isso, o meu recurso não vai passar do que a gente chama de jus esperneante. Chama no dia a dia forense, né, gente? Obviamente. E não tem isso na lei, jus esperneante, né? Mas é basicamente a pessoa está exercendo que direito? O direito de espernear, né? Então, quando você chega, o recurso é conhecido, e quando ele é conhecido, quando ele preencheu os pressupostos de admissibilidade. E aí você passa a análise do mérito, e essa análise do mérito, ela não é feita mais sozinha, só pelo relator, ela é feita pelo relator e pelo colegiado, né? Você tem que olhar duas coisas. Primeiro, existe realmente um erro? Qual é o erro? É esse erro que justifica eu querer que a decisão seja anulada ou modificada, tá? Então, este erro é a causa de pedir recursal. É o que justifica, é o que fundamenta a modificação da decisão. E aí, dependendo desse erro, eu vou ter a pretensão recursal, que pode ser de simplesmente modificar a decisão ou até mesmo anulá-la. Tá? A regra é isso. Ou eu vou anular a decisão ou eu vou reformá-la. Existe, gente, um caso, que é o embargo de declaração. Embargo de declaração, quando eu for explicar ele para vocês, vocês vão ver, gente. Ele é o recurso das exceções. Tem parte da doutrina que fala que ele nem é recurso. Tá? Porque, gente, 90% dos recursos é assim, menos os embargos de declaração. E aqui também. Porque nos embargos de declaração, eu não quero mudar o conteúdo da decisão e nem anulá-la. Eu quero só esclarecer que a porcaria daquele texto que tem lá uma contradição, uma omissão, um erro material ou uma obscuridade, tá? Bom, aí que a gente vai trabalhar hoje é justamente isso. O que é essa causa de pedir recursal e o que é essa pretensão recursal, tá? Bom, só lembrando vocês, em regra, na maioria das vezes, eu vou interpor o recurso no juízo ACO, ou seja, naquele que proferiu a decisão, e esse juízo ACO vai remeter para a instância superior, e ele vai ser julgado pela instância superior, que é chamado juízo adquem. Então, o juízo onde se é proferida a decisão é o juízo ACO. E o juízo que julga o recurso é o juízo adquem, tá? Por que a maioria das vezes acontece assim, quando tem exceções? Os embargos, eles são proferidos e julgados pelo juízo ACO e... não, só, tá? Ele é a única exceção, ok? Pois bem, então vamos continuar. Alguma dúvida, gente? Só tenho Maria Heloísa e o Enoque hoje. Que tristeza, hein? Que fim de carreira que nós estamos. Nessa sexta-feira abençoada por Deus. Vocês estão sabendo que vai ter uma sexta-feira que a gente vai ter aula presencial e a gente vai poder se rever presencialmente? A gente só escutou rumores. Só rumores. Não, mas vai rolar esse dia. Vai ser um dia só esse semestre. Vocês vão ter um dia de cada disciplina, não? Mas vão ter. Vocês estão querendo ter aula presencial ou não?
Ai, eu não vejo a hora, Michele. EAD para mim tá sendo um saco. Um saco, um saco, um saco, um saco. Você não tá tendo aula EAD, não. Você tá tendo aula remota. O EAD, eu acho que você ia achar pior ainda. Não, mas é porque eu prefiro estar dentro de sala, vendo assim, que eu acho que pega muito mais, assim, pelo menos para mim, né? Eu pego muito mais e pego uma rotina muito melhor. Eu lembro que quando começou, a gente estava tendo aula juntos, né? E eu lembro que vocês não gostavam. Só que tem muito aluno que não gostava, que agora já acostumou e quer continuar. Você não, você quer voltar mesmo, né? E eu quero voltar. Enoque também, a gente está até conversando aqui no grupo sobre isso. Ah, que bom, porque isso acontecerá em breve, né? A gente já vai começar com algumas aulas esse semestre. E depois a gente vai, né, para o semestre que vem, ver se a gente consegue voltar tudo, com a graça de Deus, né? Mas vamos lá, é claro que não vai ser obrigatório, não vai ter presença, não vai ter nota, né? Para não forçar ninguém que ainda não se sente seguro para ir aí, né? Mas vamos lá. Mérito da causa e mérito recursal. O mérito da causa, gente, não é a mesma coisa do mérito recursal. O mérito da causa é demonstrar que eu tenho aquele direito. E o mérito recursal é demonstrar que a decisão tem um erro, né? E aí a gente entra na questão da causa de pedir recursal. Porque, como eu estava falando para vocês, a causa de pedir é o justificar por que aquela decisão tem que ser modificada ou anulada. E para eu fazer isso, não adianta falar, olha, essa decisão tem que ser modificada porque eu perdi. Alguém vai ter que perder, meu amor. Você não tinha o direito. Desde quando isso é realmente um argumento? Não é. Você tem que mostrar só, olha, a decisão tem que ser modificada porque ela está errada. Ela está errada. Né? E aí, ela está errada porque ela tem um erro. Existem dois tipos de erro. O erro improcedendo e o erro injudicando, tá? São expressões em latim, né? Mas elas são em latim, mas dá para a gente entender bem perfeitamente. O que é que eu estou falando do erro no procedimento e aqui no erro, né, do julgamento, tá? Então, quando eu falo que existe um erro improcedendo, eu estou alegando que o juiz errou, se equivocou ao aplicar o direito material. Vamos lembrar aqui que nós estamos falando de quê? De direito. Aquela ciência social aplicada. Não é ciência exata, permite interpretação. Tem hora, gente, que a coisa está muito clara na lei, que não dá nem para interpretar muito, ou é A ou é B. Agora tem hora que dá para interpretar. E aí você pode falar assim, olha, primeiro, aqui a lei está muito clara, é A e B, e mesmo assim o juiz não aplicou, errou ao aplicar. Ou, aqui, existe possibilidade de interpretação e o juiz interpretou errado. Que a interpretação correta é X. Todos esses são erros no julgamento, erro na aplicação do direito material. Ao passo que o erro em procedendo é um erro no procedimento, é um erro na aplicação da norma processual. Ou seja, é dizer que naquele processo, em algum momento, eu tive um vício que contaminou tudo, inclusive a sentença, por isso que a sentença está errada. Vou dar um exemplo. Imagina uma citação. Então, a juíza é uma ação indenizatória contra o João. O oficial de justiça foi na casa dele e quem que assinou a citação? O cachorrinho dele, com a patinha assim, ó. Ninguém percebeu isso. O juiz não percebeu isso. Julgou o pedido procedente baseado na revelia do João. Só que o João não é revel, porque ele não foi devidamente citado. Ou seja, o vício na citação do João comprometeu a sentença. E por isso aquela sentença tem um erro procedendo. Até aqui, deu para entender, gente? Tranquilo. Porque agora a gente vai falar da pretensão recursal. Quando eu tenho o erro injudicando, eu estou dizendo que o juiz não aplicou, não interpretou corretamente a lei. E aí, quando o tribunal, o órgão hierarquicamente superior, estiver julgando, e se ele interpretar como eu, diferente do juiz, ele não vai mandar voltar e mandar o juiz interpretar de outra forma. Juiz, pense de outra forma. Não vai rolar isso. Não é isso que vai rolar. O que ele vai fazer? Muito simples, tá? Ele mesmo vai modificar a decisão e vai dar a interpretação da lei naquele caso concreto que ele acha correta.
Ou seja, se eu tenho um erro adjudicando, a decisão é simplesmente modificada. Se eu tenho um erro adjudicando, a gente fala que a decisão vai ser reformada. E reformada pelo juízo adquem. E aí, esse processo volta para a primeira instância só para poder executá-lo. Tá? E aí, o juiz vai ter que executar a decisão do tribunal. Beleza? Agora, se é um erro improcedendo, vamos voltar aqui no exemplo que eu dei. Se tem um erro improcedendo, eu estou dizendo que em algum momento houve algum vício naquele processo e contaminou o resto. Né? Eu dei o exemplo aí da citação, mas um exemplo clássico de erro improcedendo é a questão do saciamento de defesa. Eu pedi para produzir uma prova, o juiz não deixou, chega um recurso, falo que eu não pude produzir prova, que eu fui cerceada no meu direito de produzir prova, e aí ele manda voltar. Para quê? Para produzir a prova. Manda voltar para quê? Para fazer a citação correta. Manda repetir o ato viciado e repetir a sentença. Ou seja, aquela sentença não foi reformada, ela foi anulada. E aí o juiz vai ter que proferir outra. Então, no caso, eu erro adjudicando, o meu pedido tem que ser de reforma, e no erro procedendo, o meu pedido tem que ser de nulidade. Tá? Deu para entender isso? Porque é o seguinte, eu posso ter erro procedendo e erro adjudicando ao mesmo tempo, in the same time, concomitantemente, no mesmo recurso. Ou seja, olha que decisão errada. Ela teve tanto erro procedendo quanto erro adjudicando. Aí a gente pede primeiro o erro procedendo, depois a gente alega o erro adjudicando, pelo princípio da eventualidade, ou seja, não sendo acolhido o erro procedendo, que seja acolhido o erro adjudicando. E a mesma coisa no pedido, não sendo anulada a decisão, que seja reformada. Tá? Mas pode ter no mesmo recurso. Alguma dúvida até aqui, queridos? O que está acontecendo com essa turma? A galera foi desanimando? Ou é porque é sexta-feira no último horário? Sextou, Michele, sextou. Eu também acho que é por causa de um trabalho que tem que entregar hoje. Eu acho que teve muita gente agarrado nesse trabalho. Trabalho de quê? De processo penal. Que é a matéria do primeiro horário. Isso, a gente não teve aula no primeiro horário, que o Fábio deixou para quem não tinha feito terminar. Eu acho que muita gente igual deve ter eu faço, agarrado. né? Ok. Tudo bem. Então, nós vamos continuar aqui. A minha aula, sim, como não está tendo muita participação, porque só tem vocês dois, daqui a pouquinho a gente vai terminar. E aí, Enoque, daqui a pouquinho vai o quê? Sextar, né? Aula que vem é a VA. Aí vocês vão ter o tempo da aula para fazer a VA. Da minha aula, né? De preferência. Eu não uso a aula do Fábio, não. Né? Não faço com o Fábio o que vocês estão fazendo comigo. No dia 24, a gente vai trabalhar pela ação. E aí, no dia 1º, a gente vai ter a aula presencial. Espero revê-los na aula presencial. Tá? Pois bem, vamos lá. Efeitos dos recursos, gente. Quando a gente interpõe um recurso, isso vai produzir efeitos no processo, óbvio. O mínimo que acontece é a decisão não vai transitar em julgado enquanto não julgar o recurso. A decisão não se torna definitiva enquanto não julgar o recurso, básico. E quando o recurso é julgado, isso também tem efeitos. A gente vai estudar aqui as duas coisas, o efeito de interposição e o efeito de julgamento. Mas o mais importante, gente, são os efeitos de interposição. São os mais importantes. Então, quando cair na prova, ou sobre efeitos, ou em concurso, lembra desses efeitos de interposição, que são 4, tá? O efeito devolutivo, e dele se origina o regressivo, e o efeito suspensivo, e dele se origina o suspensivo ativo. Cara, efeito devolutivo é algo que existe em 90% dos recursos, só não tem em um, adivinha qual? Embargo de declaração, né? E ele é da própria natureza do recurso, o efeito devolutivo. Por quê? Quando você recorre, você quer o quê? Eu quero que o judiciário analise aquela causa de novo. Ou seja, eu estou devolvendo para o judiciário a análise daquela causa. Por isso que é efeito devolutivo, tá? Como nos embargos, eu não quero que analise novamente a causa, só quero que esclareça a porcaria do texto, ele não tem o efeito devolutivo, tá? Então, o que é o efeito devolutivo? Quando
o recurso devolve ao tribunal a análise daquela causa, né? Claro, gente, que pode não ser análise integral, porque vamos lembrar, a gente pode fazer o recurso somente parcialmente, né? Agora, e o efeito regressivo? Cara, o efeito regressivo ocorre quando o juiz pode voltar atrás. Quando o juiz volta atrás da decisão dele, a gente chama isso de juízo de retratação. Isso é comum, professora? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha, a gente não gosta de dar o braço a torcer e voltar atrás. Não gosta. A gente não rola. A gente não topa isso. Né? Imagina o juiz. Imagina o juiz. Né? E tem outra. Esse efeito regressivo, esse juízo de retratação, são poucos recursos que tem. Por quê? Porque, cara, a gente tem que ter segurança jurídica. E aí, se o juiz profere uma decisão e no dia seguinte ele muda, e no outro ele muda de novo, qual que é a segurança jurídica que eu vou ter? Então, primeira coisa, uma vez proferida a decisão, o juiz não pode voltar atrás. Essa é a regra. Agora, se foi proferida uma decisão e a parte recorreu, em alguns casos ele vai poder voltar atrás. Em outros, nem assim. Em outras vezes, a parte interpõe o recurso, ele olha para o recurso e fala, não, tinha razão, e não pode voltar atrás. Por quê? Porque o juiz de retratação ele não é regra, ele é exceção. Então, isso só vai poder acontecer no agravo de instrumento, no agravo interno e na apelação em 2 casos. Na apelação, o juiz só vai poder voltar atrás em 2 casos, que é o caso do 485, parágrafo 7º, e no caso do artigo 332 do CPC, tá? E aí eu vou aqui no código para mostrá-lo para vocês. Primeiro, vamos lá no 487. Não, 485, tá? Para o 485. Que são os casos em que o processo é extinto sem resolução do mérito. Então, quando o processo foi extinto sem resolução do mérito, olha o que fala o parágrafo 7. Interposta a apelação em qualquer dos casos que tratam dos incisos desse artigo, ou seja, qualquer caso em que o processo for extinto sem resolução do mérito, se a pessoa apelar, o juiz vai poder se retratar em 5 dias. Então, tem que ter sido extinção sem resolução, tem que ter apelação, e aí o juiz vai poder se retratar. Qual o prazo? 5 dias. E se extinguiu com resolução do mérito? Não pode se retratar, ainda que ele queira muito. Tá? Isso é tranquilo. Agora, meu povo, vem aqui para o 332. O 332 foi um trem. Olha, é um artigo que não devia ser o 332, devia ser o 666. De tão ruim que ele é, de tão demoníaco que ele é. Vocês aprenderam isso lá no 3º período? Com o tio Marchiori, né? Que é a improcedência liminar do pedido. É um artigo triste, é um absurdo jurídico, gente. Eu fico triste de ser brasileira quando eu lembro desse artigo. Porque, assim, eu vou explicar. Olha o que fala o caput. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o que significa? Em que eu não precise, gente, de prova pericial ou de prova oral, tá? Só prova documental. O juiz, independente da citação do réu, cara, eu não posso acreditar que em pleno 2021, estando no Estado democrático de direito, eu tenha essa expressão no código, independente da citação do réu. Ou seja, sem o réu ser citado, sem o réu ter conhecimento que contra ele existe um processo. Né? Ou você podia colocar, sendo o réu, marido traído, último a saber. Isso é ridículo, gente. O cara não sabe que contra ele existe um processo. Isso é totalmente antidemocrático. Né? Aí tá, vamos continuar. Julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Professora, peraí. Julgará improcedente. Então, o réu está sendo beneficiado. Gente, sim, de forma assim, bem prática, sim. De forma bem pragmática. Mas se o cara estiver procurando um emprego e for daqueles lugares, e muitas empresas têm feito isso, que olham se você é réu no processo para te contratar, você nem sabia que você era. Concurso público, alguns olham isso também. Você nem sabia que contra você existe um processo. Fora que você não pôde dar a sua interpretação do direito naquele caso concreto, porque você nem ficou sabendo. Ainda que tenha sido julgado improcedente. Você não pode produzir provas.
que poderão ser utilizadas na segunda instância. Por quê? Porque você não ficou sabendo. Então é um absurdo. É claro que esse absurdo, que não deveria existir em caso nenhum, em momento algum no nosso código, ele não é possível em qualquer caso. Ele é possível só nesses 4 incisos. Quando o meu pedido, aquela ação, for contra a enunciado de súmula do STJ ou do STF, for contra acórdão proferidos pelo STJ ou pelo STF em julgamento de recurso repetitivo, que são precedentes, e a gente vai estudar como é que isso acontece, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, que também são precedentes, e enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local, tá? Bom, então o juiz pegou aquela petição inicial, olhou e falou, vou julgar esse trem aqui direto e procedente, vou nem citar o réu, porque isso aqui é contra a súmula. Aí, julga, intima o autor. O autor vai lá e recorre. Falou, não, peraí, essa súmula não se aplica a esse caso, não. Tá? E aí, acontecendo isso, o juiz pode se retratar no prazo de 5 dias. Se ele se retratar, ele vai citar o réu para contestar em 15 dias. E se ele não se retratar, ele vai citar o réu também, para contrarrazoar o recurso em 15 dias. Você já entra na segunda instância, olha que loucura. Né? Ou seja, na apelação, eu só vou ter o juiz de retratação nesses 2 casos. E nos agravos, eu sempre vou ter o juízo de retratação. É o efeito regressivo, tá? Bom, o segundo efeito é o efeito suspensivo, né? E aí eu tenho também, que decorre dele, o efeito suspensivativo. Foi proferida uma decisão, gente, e aí contra essa decisão recorreu. Não está suspenso os efeitos da decisão, não. Isso é para impedir o quê? Que o recurso atravanque o processo. É para permitir que, mesmo com recurso, eu já possa começar a executar. Para que as pessoas não fiquem usando recurso para atrasar o processo, tá? A regra, então, é a decisão não... A interposição de recurso não impede a eficácia da decisão. É o artigo 995, e eu vou lá com vocês também. Olha só, os recursos não impedem a eficácia da decisão. Ou seja, foi interposto recurso, posso começar a execução. Posso fazer todos os atos executivos com o recurso pendente. Eu posso até finalizar a execução, mas aí o autor vai ter que prestar caução. Por quê? Porque se o recurso está pendente, a decisão pode ser reformada. Tá? Essa é a regra. Agora, vê o que vem falar aqui de novo. Aqui, ó. Salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. E aí que pega. Porque quando eu tiver disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, eu vou ter o chamado efeito suspensivo. Então, ter o efeito suspensivo, na maioria dos casos, ele não é regra, ele é exceção. Eu só tenho um recurso que prevê o efeito suspensivo. Que é a apelação. Fora isso, os outros não têm efeito suspensivo, por disposição legal, mas poderão ter por decisão judicial, que é o parágrafo único. Olha que legal. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, se eu estou em outro recurso, que não é apelação, e quero o efeito suspensivo, eu vou ter que requerer, mostrando para quê? Para o relator o quê? Que, sem o efeito do recurso, eu vou ter um grave dano de difícil ou impossível reparação e que provavelmente meu recurso vai ser provido. Tá? E aí ele vai deferir. Quando que o relator vai analisar isso? Logo que ele recebeu o recurso, junto com o juízo de admissibilidade. Tá? Além do efeito suspensivo, dele decorre o efeito suspensivativo, que nada mais é a tutela antecipada recursal. Vamos pensar aqui, garotos, numa situação.
eu estou aí com problema de coração, preciso fazer um transplante de coração. O plano de saúde não autoriza. Eu ajuizo uma ação de obrigação de fazer, e, óbvio, pego uma tutela antecipada, gente, porque meu coração vai parar em 5 dias, então é urgente, urgentíssimo, tá? E aí, o plano, ajuizo essa ação e peço uma tutela antecipada, porque se eu for esperar o processo acabar, eu morri, né? O juiz indefere. Pessoa sem coração, né? Indeferiu. Beleza. Problema não. Recorro com agravo de instrumento, que leva 1 mês para ser julgado, no mínimo. É o prazo legal dele. Vou morrer também. Então, no recurso, eu peço a tutela antecipada. Eu peço não só para suspender a decisão, como para deferir aquilo que a decisão não deferiu. Tá? Então, eu peço uma tutela antecipada em grau recursal. Tá? Gente, até aqui alguma dúvida? Sem dúvidas, tudo tranquilo. Ótimo. Tranquilo aqui também. Então, vamos falar agora dos efeitos de julgamento. São 4. Translativo, expansivo, substitutivo e diferido. Então, são os efeitos que têm o recurso quando a decisão é proferida. Tá? Primeiro, é o efeito translativo. O tribunal pode decidir além da matéria impugnada, por ser questão de ordem pública. Vamos lembrar aqui 2 coisas. Primeiro, que o meu recurso pode ser total ou parcial. E aí eu fiz recurso só de uma parte. O que esse efeito translativo está falando é que o julgador, os desembargadores, vão poder analisar outras partes que não foram objeto do recurso. Mas aí está ofendendo o princípio da inércia? Pode ofender até o princípio do proibite reformato de pejus? Sim. Mas esses casos específicos eles vão poder fazer. Por quê? Porque se tratam de questões de ordem pública. São aquelas questões que importam não só as partes, mas o judiciário também. E que se o judiciário não analisar, e aí o judiciário pode analisar mesmo que as partes não o provoquem para isso. Exemplo, prescrição. Então, se há 4 anos atrás, o Enoque cometeu um dano moral contra a Maria Heloísa, né, e ela só ajuizou a ação hoje, e ele não alega prescrição na contestação, e o juiz julga o pedido dela procedente sem reparar na prescrição, que a prescrição é trienal. Mas chega na segunda instância, lá eles reparam que existia prescrição, eles podem declarar a prescrição, mesmo que ninguém tenha arguído, porque é uma questão de ordem pública. Então, o efeito translativo só pode ocorrer quando tiver uma questão de ordem pública. Tá? Bom, o outro é o efeito expansivo, que ocorre quando o julgamento do recurso ensejar matéria mais abrangente que a impugnada ou atingir sujeitos que não participaram como partes. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Digamos que vocês, quando finalmente acabar essa pandemia, resolvem fazer um churrasco da turma e contratam lá uma banda para tocar no dia do churrasco. A banda não comparece. Vocês querem o dinheiro de volta. Ajuizam a ação contra ela. Pedido julgado, a ajuização. Vocês, uns 5 alunos, como autores, né, e a banda como réu. No dia, na sentença, o pedido é julgado improcedente. Mas só o Enoque faz o recurso. Só que o recurso dele é provido. Uai, se ele tem o direito, os outros também. Ou seja, ainda que os outros não tenham participado do recurso, participaram do processo, mas não do recurso. Como era um litisconsórcio, eles também vão sofrer os efeitos daquele recurso. Efeito bom, inclusive, nesse caso, né? Bom, o efeito substitutivo, né, está lá no artigo 1008, dispõe que o julgamento do recurso substituirá a decisão recorrida. Principalmente, gente, se houver reforma da decisão. Ou seja, aquele acórdão, aquela decisão do recurso, substitui aquela sentença. Por quê? Porque reformou. Porque modificou a sentença. Tá? E, por fim, para sextar, o efeito diferido, que ocorre quando o conhecimento do recurso depende da interposição de outro recurso contra a outra ou a mesma decisão. É o caso que acontece no recurso especial e no recurso extraordinário. Então, eu tenho um acórdão na segunda instância que ofende lei federal e texto constitucional. Se ofende a lei federal, eu tenho que usar para corrigir essa ofensa o recurso especial, que vai ser julgado pelo STJ.
tá? Se ofende o texto constitucional, eu tenho que utilizar o recurso extraordinário, que vai ser julgado pelo STF. Só que é o seguinte, eu não posso escolher fazer um ou outro, eu tenho que fazer os dois. Porque ele só vai ser conhecido se eu fizer os dois. A lei manda. Ou seja, para reconhecer um recurso, tem que existir o outro. Efeito diferido. Tá? Gente, dúvidas até aqui? Por mim tá tranquilo. E você, Enoque? Tudo tranquilo. Enoque, se tivesse com dúvida, ele fingia que não estava, só para testar, entendeu? Não é, Enoque? Mas, gente, é o seguinte aqui. Hoje a gente terminou. A gente encerrou a parte geral dos recursos, tá? A partir de agora, a gente começa a estudar os 9 recursos. Cada aula a gente vai estudar um, tem uns que são menores, então na mesma aula a gente vai estudar 2, mas hoje a gente encerra os recursos, a parte geral, tá? E aí a gente vai estudar apelação, agravo de instrumento, embargo de declaração, agravo interno, recurso ordinário, embargo de divergência, recurso especial, recurso extraordinário e agravo em recurso especial e recurso extraordinário. E depois ação rescisória, tá? Então, agora a gente começa o estudo do procedimento de cada recurso, um por um, tá? Acabamos a parte geral aí. Ok, gente? Alguma dúvida? Gente, essa aula de hoje rendeu muito mais que a de manhã. Deve ser por causa desse trabalho aí mesmo, viu? Mas tudo bem. Porque na próxima aula é EVA e no dia 24 a gente já vai começar a apelação. E aí, gente, a apelação é grande. É bom que a nossa aula vai durar umas 2 horas para compensar de hoje, tá bom? Gente, boa noite. Muito obrigada a vocês dois que estiveram aqui presentes.